Conexão Alagoinhas traz hoje Breno Damião. Ele é o CEO da SSRH, uma empresa super conhecida aqui na cidade que trabalha com recursos humanos. É ligada a empresas, também ao poder público. E agora, neste final de semana, nós temos a 6ª edição da Jornada Governar. Vai ser lá no Hotel Aster. E ela vem com novidades, vai trazer coisas diferentes para esse mundo de gestão. Breno, muito obrigada por você ter atendido ao nosso pedido de entrevista, porque a gente sabe que o evento começa amanhã e a gente sabe que vocês estão na loucura, né? Me conta aí, qual é a novidade desta 6ª edição? Maravilha, é isso aí, Selminha. A gente já está na correria, naquela expectativa grande, alta do evento, né? E estamos focando agora em trazer novidade, né? É a 6ª edição, os conteúdos às vezes parecem que serão repetitivos, mas dessa vez não, né? Não vamos focar apenas em inteligência emocional, nós vamos focar em trazer aquela incitabilidade do gestor, de inovação, porque nós sabemos que cada vez mais o mercado vai inovando e não só o colaborador precisa se atualizar, o gestor também precisa. E o que é que tem de novo nessa jornada? Nós vamos falar sobre inteligência exponencial, sobre inteligência artificial, vamos tratar de várias causas da liderança, estamos trazendo líderes também para contar a sua experiência de crescimento no dia a dia, né? E isso é extremamente importante porque eu acredito que o líder ele aprende no bate-papo, no diálogo com outros líderes. Então essa jornada ela traz uma tendência de desenvolvimento mental muito grande, né? Não somente na parte emocional, como na parte tática, estratégica do gestor. E é isso que a gente quer focar de novo na jornada, para que os gestores que estão lá, gestores, líderes, empresários, entendam também um pouco mais do que a tecnologia tem avançado e como nós vamos usar isso a nosso favor. Então a jornada ela tá trazendo isso de novo, tá sensacional, tem muito conteúdo que eu confesso que nem eu vi ainda, então vai ser uma novidade até para mim, né? E eu acredito que essa vai ser a jornada mais transformadora que nós tivemos até agora. E essa necessidade me parece que veio, né? Essa mudança veio por uma necessidade do próprio mercado, né? Nós estamos, inclusive, agora em maio, vivendo a mudança da mudança na discussão da saúde mental, né? E aí tudo isso tem a ver com liderança, essa relação, né, dentro das empresas, né? Isso também vai estar sendo tratado no evento? Sim, com certeza vai estar sendo tratado, porque com a nova NR1, né, nós precisamos entender os riscos psicossociais e as empresas precisam compreender isso, como tratar, como lidar, quem eu posso contratar para trabalhar com isso. Porque nós sabemos que o mercado mudou muito. Eu hoje também como presidente do Grupo Damião, que é um grupo familiar empresarial, que agora em 2030 vai fazer 100 anos. Então nós sabemos que são quase 5 gerações de empresários e empreendedores. E como o meu avô, meu bisavô começaram lá atrás a empreender, a tratativa que eles tinham com o funcionário não é mais a mesma hoje. Então nós precisamos mudar um pouco a visão do empresário sobre como lidar com o funcionário. Porque principalmente o pós-pandemia trouxe para nós uma grande quantidade de jovens no mercado, desestruturados em casa, emocionalmente. E isso afeta também no trabalho. Então muitas vezes a gente vê os empregadores falando: os jovens não querem nada. Muitas das vezes não é sobre não querer nada, é que ele não foi treinado em casa, conduzido emocionalmente a querer algo, pensar no futuro. Muitos jovens não sonham mais. Então isso afeta no mercado e nós vamos entender como líder, como gestor, como empregador, como nós podemos lidar com esses jovens e trazer eles para o melhor estado possível deles. E aí a gente aproveitar o melhor desempenho deles possível. E me diga uma coisa, esse perfil do gestor, a gente pode falar em perfil de novo gestor? O gestor é um gestor novo mesmo? Sim. Ele é novo? Eu acredito que o gestor hoje, para ele ter sucesso, ele precisa atualizar o perfil dele. Por quê? Não tem como ser um gestor como era, por exemplo, nos anos 2000. O empresário dos anos 2000 tinha situações diferentes, circunstâncias diferentes e até conflitos internos, problemas administrativos diferentes. Então o gestor de hoje ele precisa se atualizar. Ele precisa não somente se atualizar na parte técnica administrativa, como na sua própria mente. Ele precisa entender novos processos. Que processos são esses? Processos emocionais do seu colaborador, precisam entender sobre os perfis comportamentais, sobre como lidar com cada tipo de pessoa. E muitas vezes as empresas quebram, elas vão à falência
ou tem uma decadência enorme da sua produtividade por isso, porque o gestor não consegue se atualizar, não tem esse pensamento de evolução e acaba preso a algo que eu costumo dizer sempre que quando você se prende a algo, aquela coisa te torna uma âncora. Então você nunca vai sair do lugar enquanto a sua âncora estiver travada naquilo. Então o gestor que está muito travado ao modo operante dele, naquele, não quer mudar para se atualizar, para evoluir, ele vai ficar travado naquilo e nunca vai sair daquele lugar. E muitas das vezes ele vai passar anos e anos ali e vai se desgastar, vai naufragar naquele lugar, como eu gosto de fazer essa analogia, e não vai se desenvolver. Então ou o gestor, ele se atualiza, ele muda o perfil dele. Ah, Breno, mas eu tenho 30 anos nessa área e eu não quero me atualizar porque eu estou sobrevivendo aqui há 30 anos. E é aí que está o erro. Sobrevivendo. O gestor não pode sobreviver apenas. Ele precisa viver o extraordinário. E na Jornada Governar nós vamos falar sobre isso. O gestor, o empresário, ele não pode sobreviver da sua empresa. Ele tem que viver o extraordinário. E a empresa dele tem que andar junto com ele, fluir junto com ele. Porque se a empresa dele evolui, ele evolui junto. Assim como se ele evolui como pessoa, a empresa dele, como consequência, vai evoluir junto com ele. E me diga uma coisa, o perfil dos gestores e também dos trabalhadores, porque a gente sabe que está aberto a todos, sim, né? Sim. A jornada ela vai abarcar tanto a parte empresarial quanto a parte dos empregados também. Os gestores aqui de Alagoinhas, né, das empresas de Alagoinhas, eles abraçaram essa ideia? Em que estágio que eles estão aqui no Agreste Baiano? Bom, aqui em Alagoinhas muitos abraçaram a ideia, muitos parceiros já antigos abraçaram a ideia, e nessa edição tem algo de especial que gestores de outras regiões, né, de outras cidades daqui do litoral norte agreste baiano abraçaram a causa e disseram: não, a gente quer trazer isso para nossas cidades também, não só em Alagoinhas, nós queremos trazer para cá, porque entendemos a necessidade disso. E aí, entrando até como alguém que entende do setor público, a gente entende que muitas das vezes a prefeitura do município precisa fomentar para que aquela cidade se desenvolva. Então muitas prefeituras deram esse suporte, né? Prefeitura de Aramari, Prefeitura de Esplanada estão dando esse suporte a gente e dizendo: não, eu quero que o meu empresariado se desenvolva para juntos a gente crescer e construir uma cidade melhor. Então entender isso é extremamente importante, né? Dessas cidades, essas regiões que trouxeram muitos empresários de outras cidades também, não através de apoios, mas sério, eu vou porque eu quero aprender, eu quero entender. E costumo dizer que a Jornada Governar, nós damos esse título de líderes gestores, mas não só para quem já está no ramo, para quem pretende entrar no ramo de ser um líder, ser um gestor, ser um empresário. Porque muitas das vezes nós entramos sem entender nada e acabamos tendo um início muito mais difícil. Mas quando você entra com conhecimento técnico daquilo, o seu emocional ali, você já traça um objetivo. E quando o seu objetivo está traçado, você vai evoluir para frente e não volta para trás. Nunca mais. E Breno, me diz uma coisa, nós estamos na 6ª edição, 6ª jornada. O que mudou da primeira até agora? Como é que foi essa trajetória, né? Da primeira até agora? Bom, como toda jornada, todo projeto, ele se inicia com algumas dificuldades, né? Mas logo após vivenciar o processo interno, nós decidimos levar esse conhecimento para as pessoas. Quando é algo novo que chega na cidade, é sempre muito difícil de você conseguir implementar para as pessoas. Então, nosso primeiro evento nós tivemos 80 pessoas. E ali já era um marco incrível para a gente, nós fizemos toda a estrutura e conseguimos fazer e dissemos: não, temos que fazer de novo. E aí vamos fazendo segunda, terceira, quarta edição e chegou até um ponto que nós colocamos 500 pessoas no auditório. E aí falamos: cara, a gente agora precisa transformar isso de forma mais profissional. Então foi o que nós fizemos. Pegamos a nossa equipe, dizendo: não, agora nós temos que ter uma equipe da Jornada Governar, né? Que até ali na nossa 4ª edição nós trabalhávamos mesmo, a SS em si era quem produzia tudo. E hoje nós temos uma equipe própria da Jornada Governar. Teve essa evolução, esse salto de tornar mais profissional, né? Nós tivemos 500 pessoas no auditório e ali nós percebemos: cara, a gente tem o potencial, a gente tem tudo para fazer isso aqui ser um evento gigante, não só em Alagoinhas, como na Bahia. E aí nós falamos: a partir de agora vamos botar para frente. E aí nós fizemos a 5ª edição, fizemos o encontro de líderes e agora a 6ª edição da Jornada Governar. Então, em 6 anos nós percebemos a mudança que trouxe, né? E não só a mudança do evento, mas a mudança das pessoas que estavam lá. Eu, por exemplo, na primeira Jornada Governar eu tinha 14 anos.
hoje estou fazendo 20 e eu costumo dizer que eu cresci também com a jornada. E fomos evoluindo juntos e sempre que a gente evolui a gente traz conhecimentos novos, experiências novas. Então a cada jornada a gente se surpreende, não somente com o público, como com nós mesmos, de tudo que nós vamos aprendendo com o tempo. E isso é sensacional. Eu fiz recentemente uma entrevista aqui com o Dr. Deraldo, né? O senhor Deraldo, que é o secretário do Desenvolvimento Econômico aqui. E nós conversamos a respeito do perfil, né? Tanto das empresas quanto dos trabalhadores da cidade. Nós temos muitos jovens, né? Sim. Muitos jovens aqui que clamam por oportunidades, né? Este evento da jornada, esse trabalho que vocês desenvolvem na jornada, ele também privilegia estes jovens? Como é que esses jovens conseguem apreender todas essas coisas que vocês trazem na jornada? Bom, maravilha. Aí nós vamos falar agora não do perfil do jovem que está ingressando no mercado de trabalho, nós vamos falar do perfil do jovem que está iniciando no mercado empreendedor. Como por exemplo, eu tenho 19 anos e tenho amigos que só iniciaram a empreender agora. E o que acontece? Sempre tem uma pergunta lá no meu WhatsApp, no meu Instagram: cara, me ajuda aqui com isso, eu tô com dúvida nisso. Porque acontece a dúvida, quando você está começando e não sabe ainda de algumas coisas, surge a dúvida. Surge ali até aquela emoção de despreparo, poxa, eu não estou preparado, como é que eu vou resolver isso? E a jornada traz para esse jovem líder que está ingressando, que está lutando para crescer, essa sensação de dizer eu posso. E a gente vai capacitar ele, vai trazer conhecimento da parte técnica, do perfil do líder, do gestor. E isso é algo que eu estou até com esse projeto, né, de ajudar jovens empreendedores de verdade, de dizer, cara, nem todos tiveram a oportunidade de crescer com empreendedores como eu cresci. Então tem muitos jovens que iniciaram seus empreendimentos sozinhos. E a gente sabe que é muito difícil empreender no Brasil hoje. E citando até meu amigo Deraldo, a gente que está dentro do poder público com o desenvolvimento econômico, a gente sabe que é difícil. Então a Jornada Governar traz isso também para esses jovens que querem ingressar no mercado empreendedor, de trazer a consciência, a capacitação. E como também falei anteriormente, o pós-pandemia afetou muito o emocional, principalmente dos jovens. Então nós vamos trazer isso, dessa reconstrução emocional dentro desse jovem, para que ele entenda a sua verdadeira essência e através da sua verdadeira essência ele possa destravar tudo que ele tem para destravar dentro dele. E ali ele vai dar o melhor dele nesse empreendimento. E eu acredito que a jornada, ela tem esse perfil para líderes específicos, mas não tem idade. Porque não existe idade específica para você se tornar um líder, né? Isso vai tudo do seu perfil e do seu propósito de vida. E agora uma dúvida que eu tenho. O jovem de Alagoinhas, ele busca empreender em que área? Bom, é isso que eu acho também que é muito diversificado. Principalmente porque o jovem, ele está muito conectado ao mercado digital. Então, o jovem está sempre ali no digital e hoje o mercado digital está se expandindo muito. Então, ao que eu vejo, apesar de ser jovem, não tão conectado com as redes sociais, mas ao que eu vejo de amigos, buscam empreender muito na área do mercado digital, né? Bolsa de valores, mercado de trader, de compra e venda, ou até abrir lojas digitais de fato, para não ter o custo de um espaço físico. Então, o jovem de Alagoinhas hoje que empreende, ele tem dois pontos muito fortes, que é nessa parte digital, né, de vendas digitais, e muitos na parte autônoma. Eu vejo muitos jovens em Alagoinhas. Acredito que quem anda por Alagoinhas nos fins de semana, principalmente, vai perceber que existem muitos jovens vendendo coisas, brigadeiros, doce, algum produto artesanal. Então está crescendo muito entre os jovens a questão do empreendedorismo. Às vezes até como o empreendedorismo, analisando bem, a gente sempre vê, só começa como uma fonte de renda extra. Mas eu costumo dizer que o empreendedorismo, ele é algo apaixonante. Então quando você começa a empreender, que você vive o verdadeiro empreendedorismo, você se apaixona por aquilo. Então tem muitos jovens que começam como fonte de renda extra e hoje a Alagoinhas tem um número altíssimo de jovens que empreendem. Nas festas de Alagoinhas, por exemplo, nós temos muitos estandes que são montados por jovens, né? Batata frita, doces e tudo mais. Então o mercado de Alagoinhas para o jovem está se expandindo muito.
desse quesito de diversidade. Mas hoje eu acredito que o jovem, de modo geral, ele prefere investir no digital pela quantidade menor de riscos e também pela versatilidade, porque o jovem tem mais versatilidade para lidar com o digital. Então, é algo versátil, mas que eu vejo que o digital tem crescido muito. Tem crescido bastante. Agora me fala uma coisa, voltando agora para o conteúdo da jornada. Como é que vai ser o modelo? Palestra, mesas de negociação e conversa? Como é que vai ser esse modelo da sexta edição? Pronto, show. Nós fizemos dessa vez para uma restrição um pouco menor de pessoas, mas fizemos também uma estrutura que as pessoas possam se conectar. Vai ser uma palestra, né? Nós falamos palestra para o pessoal entender o formato, mas é um treinamento imersivo, né? Nós vamos colocar as pessoas em imersão de conteúdo. Então a pessoa não vai estar ali o dia inteiro em uma palestra massiva, vão ter ferramentas, vão ter dinâmicas que façam você se conectar com a pessoa ao seu lado, né? Nós vamos ter os empresários, os patrocinadores, né, reservados ali, um espaço reservado, e vamos ter o público que também vai poder ter acesso, vai ter esse acesso. Então o público vai estar sentado, ouvindo conteúdo, mas muito mais do que isso, absorvendo de forma prática as coisas. Nós vamos passar atividades, dinâmicas, né, que vão trazer ao contexto real o alto impacto emocional, como nós chamamos, aquilo que nós passamos. Não se torna uma palestra chata de apenas falando. A pessoa vai praticar aquilo que ela aprendeu. E nós estamos trazendo também pessoas de fora, né? De outras cidades para falar. Me fala um pouquinho sobre o conteúdo que esse pessoal de fora está trazendo para aqui, para Alagoinhas. Maravilha, nós vamos ter o Daniel Silveira, né? Ele traz muito a questão das conexões, que é muito importante. As conexões, o network poderoso, como nós falamos. Ele vai trazer isso de extremamente importante, né? Ele é de Feira. Ele é de Feira de Santana. Nós temos o Matheus Rocha, é daqui de Alagoinhas, mas já viajou o Brasil inteiro, com muito conhecimento sobre como despertar o poder que tem dentro de você, né? Que isso é extremamente interessante, como eu gosto de falar. Nós temos uma essência, e às vezes essa essência ela se envolve em outras coisas do nosso sentimento, e ela se perde. E o Matheus vai trazer isso pra gente, da gente também achar a nossa essência, despertar um momento bem bacana de motivação interna, vai ser bem interessante, né? De fora da jornada, né? Que não são palestrantes oficiais da jornada de todos os anos, nós temos esses dois. E vamos ter algumas participações especiais, surpresas, durante o evento. A surpresa a gente sempre gosta, né, gente? Principalmente nessa área de gestão. Porque como a gente vem falando aqui no nosso Conexão Alagoinhas desde março, quando nós começamos, nós precisamos agitar o mercado aqui de Alagoinhas, que é fundamentalmente empreendedor, né? Sim. É empreendedor. E daí a importância da jornada, desses novos formatos de negócio, porque o networking é quem define isso, né, Breno? Sim, perfeitamente. Eu costumo dizer que o networking, como a gente chama, né, é o relacionamento. O relacionamento, ele define negócios. Porque quando você tem um amigo que tem um empreendimento, você tende a comprar com esse amigo. Isso é algo claro. Existem sim as vezes que você não faz isso, mas quando você tem um amigo que tem uma empresa, que presta serviço ou que vende algum tipo de produto específico, você tende a comprar apenas com eles. Então eu acredito que o relacionamento é isso. É você estar ali no evento, que às vezes não somente para você comprar, você vender. Às vezes você tem uma pessoa ali que tem uma ideia parecida com a sua e vocês se conectam. E nessa conexão, vocês vão montar um projeto que vão botar para frente. Então nossa intenção é essa, é conectar pessoas. Para isso, elas venderem mais. É tudo relacionamento. Eu cito o exemplo básico do básico. Eu sempre comprava sorvete, açaí aleatoriamente, em qualquer lugar, que fosse mais prático. E aí fiz muita amizade com o dono da rede Açaí Pará. E aí, simplesmente, hoje eu só tomo açaí com ele. É incrível. O gosto é diferente. Costumo dizer assim, o gosto é diferente. Hoje eu só tomo açaí com ele. Se eu estiver em qualquer cidade da Bahia em que tem a loja dele, eu posso até andar mais, mas eu só vou na loja dele, porque relacionamento. E aí o que acontece? Chego lá e mando a fotinha aqui, ó. Pô, tô aqui, ó, tomando um açaí na sua loja. Assim como ele faz comigo também. Pô, tô aqui com uma liderança sua, foi aluno seu. Entendeu? E aí a gente faz essa conexão, vai fechando negócios, e eu acredito que esse é o foco, conectar pessoas. E hoje você vê, como é que você vê que as lideranças, os gestores,
Porque as lideranças são várias, né? Dentro de uma empresa. Mas o gestor mesmo, o dono, aquele que dá a diretriz básica, né? Você acha que este gestor, ele está com um novo olhar para esse universo dentro da empresa? Sim, muitos gestores já se atualizaram com isso. Precisaram abrir o olhar. E com as obrigações que a NR1 trouxe principalmente, eles precisaram abrir mais ainda o olhar para o lado emocional. E quando a gente abre o olhar para o lado emocional, a gente percebe que precisamos tratar nossa equipe. Isso é fato. E para abrir o olhar para a inovação, às vezes você precisa tratar a si mesmo. Como você falou, tem empresas que têm inúmeros líderes, né, diretores, coordenadores, gerentes, mas o dono, ele precisa se atualizar, precisa inovar. E eu tenho visto muitos donos se atualizando, se inovando e tendo essa pretensão de crescimento interno para, através disso, passar para os colaboradores. E pegando esse gancho aí da saúde mental, né, que é a NR1, agora dia 26, né, que vai efetivamente tá valendo em termos de lei, né? E aí, hoje a gente fala-se muito da questão dos assédios verticais, horizontais, né? Essa questão da pressão que vai ser agora medida aí pela NR1 com essa atualização, né? Porque a NR1 não é uma nova lei, ela é uma atualização de uma norma já existente, né? Hoje, o desafio tá mais do chefe para o subalterno ou entre os subalternos? Porque você tem lá o coordenador, o gerente, o agente mais direto, né? Sim. Como é que tá? É vertical, horizontal? Como é que funciona mais isso dentro da empresa? Bom, nós temos aí realmente são duas formas de relação muito complicadas, né? A do chefe com o seu colaborador, seu funcionário, porque muitas das vezes uma fala mínima que o gestor não percebeu, que falou em um tom diferente, que pode gerar naquele funcionário um gatilho de assédio moral. E aí, qual é o cuidado que nós temos que ter com isso? Ensinar esses gestores que existem essas complicações, né? Existem muitos gestores no Brasil que vieram do zero, muitos mal tiveram escolaridade, então muitos não entendem a letra de lei, por exemplo, que se trata das questões trabalhistas. Existem muitos casos no Brasil assim. E tratar a relação entre o patrão e o colaborador é importante por isso. Porque nós precisamos ensinar eles a ter uma comunicação não violenta, né? E entender essa relação vertical que eles precisam ter, mas que não pode ser algo como se ele fosse um ser superior que pode pisar no funcionário. Porque qualquer coisa ali vai acarretar um processo moral dentro daquele funcionário que pode ter dois vieses. Ou o funcionário vai perder a produção, vai se abalar e continuar no emprego por necessidade, vai se abalar, vai cair a produção, ou aquele funcionário vai entrar na justiça contra o patrão. E nós sabemos que processos trabalhistas hoje são motivos de quedas de grandes empresas. E o processo de colaborador para colaborador são pessoas diferentes, perfis diferentes, então muitas das vezes existe uma rusga, um atrito naquele ambiente. E aquilo torna o ambiente de trabalho muito ruim. Então nós queremos ensinar também para o gestor, para os líderes, como por exemplo um gerente que tem uma equipe, que dentro da sua equipe pessoas têm atritos, como ele vai lidar com isso? Porque o atrito entre o grupo, ele afeta todo o trabalho, todo o ambiente de trabalho. E ninguém gosta de trabalhar em um ambiente de trabalho ruim. Então vamos ensinar também muito isso, tanto para o gestor, dono da empresa, quanto para o gerente, para o líder que estiver lá ouvindo, como você vai trabalhar com a sua equipe. Então, como você vai lidar da forma vertical, que é do patrão para o colaborador, para o funcionário, e como você vai tratar de funcionário para funcionário. Certo. E aí, eu vou ponderar aqui com você algumas coisas. Porque, por exemplo, hoje nós temos dois níveis de preocupação com a entrada da NR1. Não só do empregado, mas também do empregador. O empregador assustado, digo assim, entre aspas, né? Vamos dizer assim, ele está assustado porque é uma norma nova, né? Uma atualização nova, aonde vai ter uma fiscalização mais verticalizada, mais profunda, e ele está se sentindo assim acuado dentro da própria empresa. O funcionário, por seu lado, também tem a questão de que eu preciso observar muito, né?
a posição do meu gerente, a posição do meu supervisor também, porque eu também não posso perder o emprego, mas também não quero ser assediado, nem sofrer estar dentro de um ambiente tóxico. E aí, será que está havendo a possibilidade de uma interseção, né, dos interesses? Ou seja, o gestor também pode se aproximar mais do trabalhador e o trabalhador também se aproximar mais com essa nova atualização. Você vê isso também ou não? Sim, vejo. Você vê essa possibilidade? Vejo essa possibilidade porque existe a questão da empatia de ambas as partes, de compreender o processo da empresa. Então, muitas das vezes, isso vai acabar aproximando os líderes das empresas e os gestores dos seus colaboradores, de ter ali um relacionamento mais próximo, às vezes o básico do básico, dar um bom dia, uma boa tarde. Isso vai aproximar um pouquinho mais, vai fazer o gestor ter um olhar diferente sobre o colaborador. Ele vai precisar olhar mais para o colaborador e o colaborador vai precisar olhar mais para as atitudes do gestor. Então vai ser como vamos assim dizer, um analisando o outro, e nesse um analisando o outro, os dois vão se conhecer melhor. E às vezes aquele funcionário que você não percebia tanto potencial, nessa análise você vai passar a perceber mais potencial nele. Então você vai perceber que a forma como você lidava com ele não fazia ele fluir. Agora vai precisar mudar. E dentro da jornada a gente te ensina a como mudar, né, sem afetar o desempenho da sua empresa. E o que é importante também a gente ver que a jornada também traz, viu, gente? Essa é a segunda que eu participo, na verdade, né? Minha segunda, vou participar, vou estar lá com uma oficina de comunicação. O que a gente vê é a necessidade constante de a gente ter cada vez mais eventos nesse sentido, né? Porque o recursos humanos, ele é muito abrangente, né? Ele atinge várias áreas da empresa. Então, ter uma possibilidade de um espaço único, e nós vamos estar, são 2 dias, né? Isso. São 2 dias, sábado e domingo, agora, viu, gente? 23 e 24. 23 e 24 no Hotel Asper. Então, esta é uma necessidade de continuar eventos falando sobre isso. Porque as empresas precisam sobreviver e os trabalhadores precisam trabalhar. Né? É essa a verdade. Vocês já estão construindo a próxima jornada? Como é que é? Já estão adiantados? Já estamos construindo a próxima jornada. A gente sabe que esse ano é um ano apertado, né? Um ano de Copa, ano de eleição, mas mesmo assim a gente já está planejando a próxima jornada para outubro desse ano. Então, já para outubro? Outubro desse ano nós vamos ter a próxima edição, a 7ª edição da Jornada Governar. E como eu gosto de dizer que 7 é o número da perfeição, vai ser a jornada mais extraordinária que nós já fizemos até agora. Nós vamos ter tempo de planejamento, vamos conseguir executar o melhor possível, não só para Lagoinhas, como para as demais cidades da região. E vamos buscar, né, eu particularmente já estou dentro dessa articulação com os municípios de toda a região do litoral norte e agreste baiano, para trazermos os empresários dessas cidades, para a gente desenvolver eles e desenvolvermos a nossa região. Porque a nossa região é uma região que está mal desenvolvida. E dentro da Bahia é uma região que precisa muito, tem um potencial gigante, mas que precisa se desenvolver melhor. E como nós desenvolvemos, nós temos que treinar e evoluir quem mexe com a economia direta da região. E me diga uma coisa, você acha que a região do Agreste aqui, baiano, todas essas cidades, são 23, 24 cidades? O litoral norte e agreste baiano, que é a região norte aqui, são cerca de 23 cidades. 23 cidades. Você acha que essas cidades, essa administração está gritando por novidade, por inovação, por necessidade de crescer? Totalmente. As cidades estão gritando por inovação. Porque nós temos muitas cidades com menos de 50 a 60 mil habitantes que precisam inovar para gerar oportunidade para os seus jovens, principalmente. Então as cidades gritam por isso. Então nós temos um índice muito alto de jovens que saem daqui da nossa região para ir para outras regiões. Por exemplo, tem jovens que saem da Bahia para estudar em Aracaju porque não tem um desenvolvimento bacana aqui, ou até para trabalhar lá. Assim como tem jovens que saem daqui da nossa região e vão para Salvador para estudar e trabalhar lá por falta de oportunidade de desenvolvimento. Então nós queremos trabalhar em cima disso, porque o empresário que está bem desenvolvido consigo mesmo, ele vai expandir os seus negócios e vai abrir mais oportunidades para as pessoas trabalharem, para as pessoas se desenvolverem. E eu costumo dizer que é sempre assim, nunca entre no emprego
achando que você vai ficar a vida toda naquela função. Você pode se desenvolver. Então, se você desenvolver ali naquela função, você pode permanecer na sua cidade, perto da sua família, ter um estilo de vida bacana. Então, nós queremos focar no desenvolvimento da nossa região, até por propósito mesmo, né? A região grita por isso e nós queremos atender a esse chamado. E agora, caminhando aqui para o final, eu quero que você olhe ali para a sua câmera e convide a população de Alagoinhas e da região para comparecerem na jornada. Maravilha. Então, você que está me ouvindo, neste sábado agora, dia 23 e 24, nós vamos estar na Jornada Governar na 6ª edição. E esse momento é imperdível para você que deseja ingressar no mercado empreendedor ou para você que já é empreendedor, mas encontra muitas dificuldades, principalmente no âmbito emocional dos seus colaboradores e até dentro do seu próprio emocional. Você está com aquela confusão, você está pensando e está assustado com as inovações, principalmente com a NR1. Então nós te convidamos, eu, Breno Damião, presidente do Grupo Damião, faço um convite especial. Seja meu convidado para estar junto comigo, aproveitando esse momento e conhecendo muito mais, porque a Jornada Governar vai ser um destravar dentro da sua trajetória. E com essa fala nós terminamos o nosso Conexão Alagoinhas, lembrando, gente, que nós precisamos cada vez mais incrementar, implementar a questão dos relacionamentos sociais. E dentro das empresas, esses relacionamentos sociais, eles acontecem. Então nós precisamos entender que liderança, que gestão, nós temos que estar cuidando disso todos os dias, sempre falando, melhorando a comunicação, entendendo o outro, para poder fazer o crescimento da região. E Alagoinhas é uma cidade que tem muito potencial ainda de crescimento. Não só Alagoinhas, como outras cidades aqui da região. Então vamos prestigiar, vamos comparecer, porque nós precisamos estar aí conectados com a nossa realidade. Até o próximo programa.